Olá, meus amigos, espero que estejam bem e cá estou então de volta para continuar este trabalho sobre as 7 etapas do percurso das chamas gêmeas. E então, na continuidade das etapas, portanto, já falei sobre a primeira etapa, que é sobre o encontro entre os gêmeos, a segunda etapa, que é sobre a conjugação entre os gêmeos, e hoje vai calhar então falar sobre a terceira etapa, que é a etapa da crise. Portanto, começando a falar então sobre este tema, as primeiras grandes tensões entre os gêmeos vão surgir então nesta terceira etapa. Na maioria das vezes são as necessidades da Chaser ou do Chaser, se for masculino, que causarão então os primeiros efeitos nocivos nesta relação. Isto porque a Chaser ou o Chaser querem exatamente conhecer os planos futuros que o seu runner tem para a relação ou o relacionamento. O comportamento do runner na relação é desde o início um comportamento ambivalente, ou seja, instável, que alterna entre uma grande atração pela sua Chaser e um desejo de fugir, pelo facto da conexão, dele sentir que a conexão é demasiado intensa. Então ele ora aproxima-se intensamente, vem e normalmente nunca fica muito tempo porque sente que a conexão é tão intensa e rapidamente se afasta e fica... portanto, esta aproximação é muito intensa e depois, quando ele se afasta, é seguido de longos períodos de silêncio, muitas vezes sem dizer nada e até sem responder às mensagens. Porque o mais comum e habitual é a Chaser enviar várias mensagens ao dia para o seu runner e obter ou respostas evasivas, superficiais ou completamente fora de contexto e que a Chaser nem sequer esperava. E muitas vezes o runner pode até só responder uns dias depois para não criar tanta conexão com a sua Chaser ou o seu Chaser. E então vai exatamente, muitas vezes de propósito, muitas vezes até pode ser de forma inconsciente, mas na maioria das vezes para se proteger, ele vai fazer isto mesmo propositadamente, criar então esta distância, este silêncio, esta frieza, ou seja, esta fuga exatamente para se proteger. Todo este comportamento do runner vai provocar na Chaser o medo de ser abandonada por parte do seu runner. E então é ao longo desta etapa que a Chaser vai sugerir, é nesta etapa que vão surgir as primeiras crises, e tudo isto começa por quê? Porque a Chaser muitas vezes quer saber como é que vai ser o futuro desta relação, começa a ficar ansiosa, preocupada, porque vai observando muito dos comportamentos e para testar o seu runner vai muitas vezes querer sugerir e propor fazerem coisas em casal. Serão normalmente coisas simples, leves e que não terão grandes ou quase nenhumas consequências nefastas para a relação. Isto na ótica da Chaser e na visão da Chaser. Mas o runner não vai interpretar isto desta forma, vai interpretar sobretudo como um controle da parte dela e não saberá de forma nenhuma responder a estas sugestões e perguntas e dicas, mesmo que sejam simples, que a Chaser lhe vai fazer, sejam questões, sejam sugestões, mesmo que sejam simples, o runner não vai saber de todo como responder a isto. E então ele vai ficar muitas vezes em estado de pânico, completamente bloqueado e a sentir-se preso e sem saber como é que há de sair disto, como é que há de responder, se aceita os convites, como é que há de fazer isto. Porque, como já disse nos meus áudios anteriores, portanto, o runner não quer absolutamente compromissos e depois nem sabe como é que há de sair disto quando ela lhe propõe fazerem coisas juntos. Ao longo porque dentro destas sugestões ou destes pedidos ou destas questões que a Chaser faz,
o runner necessita, ao longo deste relacionamento, de sentir leveza, liberdade. E ao mínimo sinal de aprisionamento, o runner vai sentir-se muito bloqueado. E é precisamente este aspecto, deste aprisionamento, que vai desencadear na relação dos gêmeos a crise. Esta crise, que posteriormente, claro, vai fazer com que haja a fuga do runner. Por esta grande necessidade de liberdade por parte do runner, que será sempre muito complicada. Imaginemos, eu vou dar um exemplo prático, que a Chaser sugere irem passar férias juntos. Portanto, passar férias. Isto para o runner é aflitivo. Porquê é que é aflitivo? Porque ele vai sentir que vai ser um espaço em que vai sentir falta de ar, como que aprisionado, controlado pela Chaser, e muitas vezes preferirá ir de férias com amigos ou com a família e não com ela, precisamente porque sabe que vai ser muito intenso e vai ser constrangedor e difícil de suportar. Mas ele tem sempre muita necessidade de agradar, e não a quer desagradar de todo, e ainda por cima que é a sua Chaser, e dificuldade em dizer não, como já vimos em áudios anteriores. Portanto, este é o funcionamento dele: agradar e não consegue dizer não, não se consegue posicionar. E mais uma vez também não se vai conseguir posicionar com a Chaser, e acabará por muitas vezes aceitar ir com ela, mas está sempre a ver se consegue de alguma maneira que aconteça algo que possa impedir o ir. E basta haver aqui algo factual, um pequeno contratempo, por exemplo, na véspera, no dia anterior, para que ele tenha um motivo, uma desculpa para não ir. Portanto, estejam sempre atentos, porque isto mesmo depois, mesmo que posteriormente em que haja reencontros entre as chamas, porque no fim destas 7 etapas os gêmeos poderão voltar a reencontrar-se, e o funcionamento continuará sempre dentro deste género. Até o runner não crescer e mudar os seus comportamentos, isto será sempre este tipo de comportamento muito instável, muito ambivalente, e sempre a tentar fugir do compromisso, do comprometimento. Isto é mesmo o funcionamento do runner, o que deixa a Chaser sempre numa tristeza infinita. Continuando então, portanto, a Chaser ou o Chaser vão então ter dificuldade em compreender este tipo de comportamento por parte do runner, pois ela tem por hábito manter a sua palavra e os seus compromissos, e não é nem ambivalente nem descomprometida, não é instável. O que ela decide está decidido, o que não acontece com ele. E serão exatamente estas diferenças que vão trazer então a crise então entre os dois gêmeos. Portanto, esta instabilidade e este medo do compromisso do runner, e o comprometimento e a estabilidade da Chaser. Isto são as grandes diferenças entre ambos, que trarão a primeira crise entre os gêmeos. Outra das grandes diferenças será que vão descobrir ao longo da relação é que o runner tem muitas capacidades, é extremamente inteligente e inicia muitas coisas, muitos projetos, muitas coisas novas, não tem qualquer dificuldade. Portanto, porque ele tem uma busca incansável de novidade, de diversidade, de muita alegria, mas tudo o que começa raramente termina. Porque assim que ele não encontra mais esta alegria e esta novidade e diversidade, ele acaba por parar tudo, e porque larga, põe de lado, porque quer começar outra coisa diferente que lhe traga todas aquelas sensações iniciais. A Chaser tem exatamente um comportamento precisamente oposto a este, porque ela gosta de rotina, gosta de consistência, tem dificuldade nas mudanças e em iniciar coisas novas, mas quando decide começar algo novo, ela termina tudo aquilo que começa.
Portanto, e estas vão ser sempre as grandes diferenças entre os dois gêmeos, visto que eles são completamente opostos. Portanto, ela é yang, ele é yin, portanto, ela é consistente e decidida, e ele é inconsistente e indeciso. Pronto, isto são os dois polos e as grandes diferenças. Não faria sentido eles fazerem um só se não tivessem estes polos contrários que os vão transformar exatamente num só. Portanto, a Chaser vai pedir ao runner que mantenha a lógica e o comprometimento, portanto vai aqui ter um papel de salvadora da pátria ao querer ajudá-lo para que ele se mantenha mais lógico e mais comprometido naquilo que faz, mas o runner não consegue fazer isto porque ele vive o momento e não vai conseguir manter esta consistência. E é com este comportamento do runner que a Chaser vai ficar muito preocupada com o futuro da relação. Portanto, depois vai então, a partir daqui, quando se começa a haver estes comportamentos disfuncionais por parte do runner, ela vai ficar cada vez mais controladora, mais rude, mais exigente na relação, e ele, claro, que não vai gostar absolutamente nada disso, vai se sentir completamente controlado, completamente aprisionado, a quase que obrigarem-no a ter um compromisso, coisa que ele não suporta e não vai querer de todo fazer. Portanto, ela vai então passar a ter o comportamento de salvadora e ele cada vez um comportamento de vítima, porque vai se sentir vitimizado, vai se sentir sem liberdade, vai se sentir a vítima, porque vai sentir essa falta de liberdade e de decisão, vai sentir que está tudo nas mãos dela. Portanto, estas tensões vão passar a ser na vida dos gêmeos diárias, e eles não mais vão permanecer compatíveis um com o outro, apesar de todo o amor e toda a conexão muito forte que existe entre ambos, mas as diferenças são tão grandes e tremendas que vão fazer com que haja esta grande incompatibilidade. E é esta grande incompatibilidade que vai levar então à quarta etapa do percurso, que será então a etapa da fuga e da ruptura, que normalmente, na maioria das vezes, é feita precisamente pelo runner que não aguenta esta crise entre os gêmeos e terá então a iniciativa de fazer a fuga. Por hoje, então, vou ficar por aqui. Acho que expliquei mais ou menos de forma resumida sobre o que é a etapa da crise entre os gêmeos. Haveria muito mais por dizer, mas não me quero alongar, quero cada vez mais fazer áudios mais curtos para que sejam mais perceptíveis e que levem a uma interiorização e uma integração melhor para cada um de vós. Vou então finalizar agradecendo então a vossa atenção à escuta do áudio e agradecendo também às subscrições no canal e aos comentários que têm feito ao meu canal e às apreciações. Estou imensamente grata a todos. Então, ficamos então até ao próximo áudio para falar da ruptura ou separação.